Então, pessoal, de volta aqui com as simulações de bulbo molhado. Desta vez a gente vai fazer uma simulação aqui de gotejadores enterrados para grãos, né? Um assunto que está bastante recorrente, crescente, né? É a questão da harmonização de áreas, né? Você tem áreas com pivô, os cantos ali da área irregulares, mais as calcinhas, você consegue montar esse sistema de gotejo enterrado para ter 100% de aproveitamento da área, né? Isso é bastante interessante. Além do que você pode também, numa área de gotejo assim, você pode ter 2, 3 safras, até 3 safras por ano, você pode conseguir ir fazendo rotações, né? Antes de mostrar os resultados aqui da simulação, eu queria mostrar algumas fotos de um projeto que a gente visitou. Eu achei muito interessante e muito desafiador, né? Porque é um emaranhado de tubos gotejadores, né? Aqui, por hectare aqui, você vai ter 11.111 metros lineares de tubo gotejador. Aqui está espaçado a 90, né? Só de tubo gotejador, e você vai ter um custo por hectare entre 20 e 25 mil reais por hectare, né? Então, assim, além de desafiador, não é um projeto tão barato. Mas aqui, mostrando detalhes, né? Aqui o ramal, os chicotes saindo aqui, né? Aqui a válvula das coletoras, tá? Aqui vai ter as coletoras são automatizadas, vai ser automação hidráulica. Aqui mais fotos, Aqui vai ser a caixinha de visita, né? O posto de visita aqui para as válvulas das coletoras, sistema de filtragem, cavaletes. E aqui, ó, a gente já está lavando o sistema. Aqui é interessante, olha só, olha o emaranhado. Imagina o emaranhado de microtubos. Aqui é a régua, né, das solenoides das coletoras, olha só que tanto. Aqui são as solenoides dos cavaletes da irrigação, e aqui das coletoras, né? Vão ser coletoras aqui automatizadas, pneumático, né? Para o sistema pneumático. Então imagina que emaranhado de microtubo, né? Um sistema muito desafiador, né? Para montagem, né? Achei bem interessante. Mas vamos lá. Eu simulei aqui. É lógico que a gente considerou a curva de retenção de água do solo. Aqui é um solo argiloso, tá? Não é regra, tá, pessoal? E também o que eu disser aqui não é recomendação, tá? Eu alerto para isso. O que eu disser aqui não é uma recomendação. Eu estou fazendo simulações baseado em dados de um solo, tá? Então, para cada solo, o que é recomendado? Que você tenha uma análise textural, a curva de retenção de água desse solo, né? E para fazer esse tipo de simulação, eu já mostrei outras vezes, a gente precisa dos parâmetros da curva de retenção e também desse dado aqui de condutividade hidráulica do solo saturado, tá? Para fazer esse tipo de simulação é preciso desses dados aqui. Então tá aqui os parâmetros da curva, né? Curva Gnut, né? θr, θs, alfa, n, e aqui é um parâmetro que você quiser fazer um tipo de simulação como essa, você tem que pedir ao laboratório que também forneça e faça a condutividade hidráulica saturada do solo, senão não é possível fazer essa simulação, beleza? Então aqui, ó, a princípio eu simulei gotejadores a 20 centímetros de profundidade, tá? Depois eu fiz a outra simulação com 25. Os tubos gotejadores passados a 90 centímetros, tá? Profundidade de 20. Enfim, vazão dos gotejadores de 1 litro, espaçados a cada 50, lâmina de área de 6,67 milímetros e boa. Condição inicial do solo, a gente considerou o solo aqui na camada mais superficial aqui, uma tensão inicial de 100 kPa, então seja um solo assim seco nessa camada superficial, e na camada mais profunda de forma distribuída 25 kPa, tá? Então aqui em cima seco, lá embaixo com umidade razoável, para a gente fazer essa simulação, tá?
Aqui as condições de contorno, né? Da simulação. Aqui essa camada aqui em verde, considerando a condição atmosférica. Então, ou seja, aqui a gente vai considerar a evapotranspiração, né? A gente considerou aqui do mês de setembro. Aqui uma drenagem livre, tá? Aqui estão os tubos gotejadores, ó. Aqui é a representação dos tubos gotejadores, com os gotejadores voltados para cima. Então o fluxo da água vai sair para cima, tá? Para a gente tentar ganhar aqui pelo menos um centímetro aqui, né? Ajudando aí a capilaridade, tá bom? Então eu simulei aqui 5 linhas de gotejadores para a gente ter uma visualização melhor como que fica a formação do bulbo, tá? Eu já simulei. A simulação aqui, ela considerou 2 semanas de simulação, tá? Então a gente vai visualizar como que vai ficar a formação do bulbo aqui durante 2 semanas, uma irrigação por dia, então vai ser 14 pulsos de irrigação, tá certo? Então eu vou fazendo de forma manual aqui, ó. Então a primeira hora, a segunda hora, então o primeiro dia, o segundo dia, quer ver, ó, o segundo dia já, enfim, a gente simulou 2 semanas, terceira irrigação, e aqui vai formando o bulbo. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar mais de perto aqui a formação dos 2 primeiros bulbos aqui, né? A gente vê que a água sai por cima, ó, a água sai por cima. Aqui, já levando em consideração a evapotranspiração, né, do dia, aqui vou tocar mais um pouquinho, ó. Então, por capilaridade, né, a água vai se redistribuindo aqui de forma ascendente. Ela encontra aqui com a camada mais superficial, onde ainda está bastante seco, né? E à medida que vai evapotranspirando, vai secando ainda mais. O solo estava com a capacidade inicial de 100 kPa. Se você pegar essa camadinha aqui, ela está com 500 kPa, ó. Essa primeira camadinha aqui, 2, 3 centímetros. Então a umidade topa essa camada, então o bulbo aqui ele tende a ficar com um diâmetro menor aqui em cima, né? A gente consegue perceber isso. Aqui a umidade ela tende a descer mais, né? Tem a força da gravidade. E assim vai passando, já foi 3 irrigações, estamos indo para a 4ª irrigação da primeira semana. Já começa a 5ª irrigação. Vamos tocar aqui até o final da primeira semana e ver como que fica a formação do bulbo. Beleza, 7 irrigações. Aqui opa, já está começando a segunda. Aqui, ó, fechou a primeira semana. Então na primeira semana, nessa condição inicial de 100 kPa, ó, aqui na camada superficial, o bulbo ficou dessa forma. Se eu for fazer um plantio aqui de 45 centímetros, né, aqui está a linha central do gotejador, ó. Se eu plantar 45 centímetros, o que é o ideal? Eu plantar aqui do lado, né, 22,5 para cá, 22,5 para cá. Não é ideal que eu plante, que eu passe o disco de corte mais a botinha aqui em cima do gotejador, né? Interessante é do lado, né? Então, olha só, aqui, ó, é a 5 centímetros de profundidade, ó, né? Eu tô a 22,5 da linha central do gotejador para a direita e para a esquerda. Então dá um espaçamento de plantio de 45 centímetros. Então, a 5 centímetros de profundidade, ó, eu já tenho uma umidade aqui, depois da primeira semana de irrigação, de uma umidade de 17 kPa, tá? Será que dá para germinar? Fica meio em dúvida. Agora aqui, na camada entre 5 e 10, camada de 7,5, eu já tenho 9 kPa. Então aqui já é possível de germinar, né? Mas beleza, vamos continuar irrigando. Então vamos lá, vamos continuar irrigando, ó. Primeira irrigação da segunda semana. Ó, e tá irrigando. Vambora. Eu já vou fazer tocar reto. Então, irriguei 2 semanas. Vamos ver como é que ficou. Será que germina? Eu tô com o gotejador aqui a 20 centímetros. Germina, né? Ó, a 5 centímetros aqui no final da segunda semana eu tenho 9 kPa, né? Eu tenho uma excelente umidade. Umidade da capacidade de campo. Perfeito para germinação, né?
Veja que a linha aqui entre gotejadores, né, a linha central entre gotejadores, olha essa camada aqui seca, né? Que ele não consegue chegar, mas aqui, ó, bem aonde passou a linha de plantio, né? Eu tenho excelente umidade. Então é sim, é possível germinar nessa condição aqui, tá? Para esse solo, né? Para essa capacidade de retenção de água desse solo, para essa condutividade hidráulica. Então por isso que tem que germinar, por isso que tem que simular. Beleza. Ah, mas se eu enterrar 25 centímetros, eu também fiz a simulação a 25 centímetros, tá? Aqui é 25 centímetros, ó. O mesmo solo, mesmo tudo, mesma curva, a 25 centímetros. Qual que é a diferença? Vamos ver se vai dar. Eu vou começar a simulação da mesma forma, eu já vou tocar direto aqui para a segunda semana, ó. Pum, molhei 2 semanas. Será que no final da primeira já como que fica? O final da primeira tá aqui, ó, 168 horas. Aí. A 25 centímetros, ó, no final da primeira não fica legal não. Não germina legal não, ó. 24 kPa, 30 kPa aqui a 5 centímetros, a 7 centímetros, 30 kPa. Então tem que molhar um pouquinho mais. Por quê? Eu desci o gotejador 5 centímetros. Então vou ter que molhar um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos molhar um pouquinho mais, ó. Eu já estou na segunda semana de gotejo, vou tocar para frente até o final da segunda semana. E o que a gente observa? Até o final da segunda semana eu consigo ter uma boa umidade aqui na profundidade de semeadura entre 5 e 10, 7,5 aqui, ó, vai ter 7 kPa. Então vai germinar. Beleza, então o que a gente observa aqui, a diferença entre 20 e 25? É que aqui, ó, a 25, a água aprofundou um pouquinho mais, né? Porque eu desci o gotejador e eu demorei um pouquinho mais por capilaridade, atingir uma umidade ideal aqui para germinação das sementes aqui na camada entre 5 e 10 centímetros. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou dar um pause nesse vídeo, eu vou retornar com outro vídeo, porque eu quero mostrar aqui uma outra simulação. Se ocorrer uma chuva aqui de 15 milímetros aqui no início da primeira semana, como que fica a simulação, né? Essa chuvinha realmente vai ajudar na distribuição de água? Eu creio que sim, né? Mas aqui já está mostrando na simulação que é possível sim fazer a germinação apenas com a irrigação de gotejamento superficial para este solo, para essas curvas de retenção que está aqui, tá? Não é uma receita, não é a recomendação que eu estou fazendo, é simulando uma condição aqui para essa situação, tá certo? Então no próximo vídeo eu volto também com alguns resultados aqui em slides, beleza? Então até o próximo.